Olá pessoal, eu sou o Denis Servinskis e você está no canal do Apostolado Medjugorje Urgente. Tudo bem? Dando continuidade à história de Medjugorje e o chamado de Nossa Senhora, e através do livro da escritora Mirjana Stanislava Vasilij Zucarin, uma nativa da aldeia de Medjugorje, jornalista, escreveu o livro do chamado de Nossa Senhora em Medjugorje. E para que possam ter conhecimento de como era a vida dos croatas, dos medjugorrianos, no início das aparições, eu me atenho a esses relatos fantásticos para que nós, eu, você e outras pessoas que tiverem acesso a esse vídeo, possam entender os planos de Nossa Senhora dentro de uma comunidade pobre, uma comunidade que vivia um duelo constante, vivia entre a fé e o comunismo e o ateísmo. E essas histórias que serão contadas, estão sendo contadas aqui, servem para nós como estímulo para a nossa vida pessoal, de fé, de caminhada, mas também para abrirmos os nossos olhos e observarmos Medjugorje como realmente de fato ela é. Nossa Senhora escolheu, como ela disse, eu não escolho os privilegiados, eu escolho aqueles que são esquecidos. E Nossa Senhora escolheu os videntes para vir até nós e enviar a sua mensagem de conversão, de paz, para que o mundo se reconcilie com Deus. E que através da sua conversão possam crescer na fé a cada dia e ser instrumentos de paz, de luz neste mundo de trevas, que está cada dia mais nas trevas, e possam se encontrar com Deus, para que quando vierem os segredos, que estão próximos, cada dia mais próximos, aqueles que estiveram com Nossa Senhora, caminhando com ela, estarão numa grande felicidade, porque viverão a promessa, viverão a promessa da Mãe de Deus, da nossa Mãe, a Rainha da Paz. E temos que rezar por aqueles que ainda não conhecem o amor de Deus. E aí nós começamos a nossa história de hoje. A vida difícil dos crentes. A nova autoridade começou de imediato a contar às crianças a história que melhor servia os seus propósitos. Mais uma vez, os croatas foram obrigados a manter em silêncio a sua história e a aprender a dos outros. Isto se aplicava especialmente aos fatos históricos mais recentes, que se referiam à guerra que terminara e relativamente à qual prevalecia apenas uma versão. Desde a infância, as crianças eram ensinadas a odiar os alemães, os italianos e todos os traidores responsáveis pelos crimes horríveis cometidos durante a guerra. Naturalmente, a luta dos partisanos absolutamente inocentes e dos heróis populares era exaltada. O clero era caluniado como estratégia para afastar as pessoas da igreja. Enquanto na República Socialista Federal da Iugoslávia se espalhavam as sementes do ódio e da intolerância, na Alemanha, que tinha perdido a guerra, ensinavam-se às crianças os efeitos nocivos do nacionalismo que tinha conduzido as pessoas à ruína. O diário de Anne Frank era uma leitura obrigatória que ajudava os jovens alemães a compreender o desastre causado pela arrogância e pelo desejo de fundar uma grande Alemanha. Na Itália, o governo democrata cristão do pós-guerra manteve-se silencioso em relação ao fascismo e à sua aliança com a Alemanha, perdendo assim uma boa oportunidade de apresentar objetivamente os erros do passado e se distanciarem deles. Mais tarde, isto foi usado com grande astúcia pelos políticos da extrema esquerda, que condenaram tudo o que se relacionava com o fascismo e conquistaram uma parte considerável da nação, encorajando o povo de forma imperceptível a renunciar gradualmente aos seus fortes princípios religiosos. O arcebispo de Split, Fran Franić,
já reformado, falou-me da opressão exercida pelo comunismo durante anos após a guerra, com o objetivo de separar do Vaticano os prelados da Igreja Católica e estabelecer uma Igreja Nacional Croata semelhante à Igreja Ortodoxa Sérvia. Certa vez, quando trabalhava na Rádio Maria Italiana, contou-me como o tinham impedido, a ele e aos seus padres, de usar os transportes públicos para visitarem as suas paróquias. Disseram-lhes: são fascistas, vão a pé. E foi o que fizeram por toda a diocese. Contou também como tinha escapado à prisão por ter sido capelão na prisão de Split e ter auxiliado os comunistas que eram assediados pelas autoridades iugoslavas na época. Agora que estavam no poder, conferiam-lhe proteção. Este exemplo mostra que, independentemente das circunstâncias, há que mostrar sempre compaixão e compreensão por aqueles que sofrem. Na semelhança do clero, que não cedia à pressão, também as pessoas resistiam. Evitavam os empregos na função pública e carreiras no Partido Comunista, pois sabiam que era para isto, tinham de renunciar à sua religião. Por isso, havia poucos croatas em cargos de destaque. O mesmo se aplicava aos muçulmanos, que eram em número reduzido e davam prioridade à sua religião. A Igreja Ortodoxa colaborava com o comunismo e, com a sua fé enfraquecida, permitia que as igrejas fossem encerradas e que as crianças ficassem por batizar. Assim, o povo sérvio, que se encontrava em maioria, passou a servir com lealdade o novo regime ateu e obteve os cargos de liderança. Alcançaram fortuna, mas perderam a ligação com as suas raízes religiosas. A coexistência entre católicos e ortodoxos na Iugoslávia do pós-guerra não era fácil, apesar de haver alguns casamentos mistos. Porém, estes casamentos, em que os filhos cresciam sem uma religião definida, eram raros na zona ocidental da Herzegovina, dado que os católicos locais eram devotos de Jesus Cristo, de Nossa Senhora e da sua religião. O regime comunista tentou quebrar esta fé tão firme e perseguiu, torturou e prendeu muita gente da diocese de Mostar Duvno, a qual pertence à paróquia de Medjugorje. Depois da guerra, foram mortas nesta diocese mais de 17 mil pessoas. Também o meu pai, apesar de viver longe da Herzegovina, não foi poupado à tortura física. Uma vez por semana tinha de se apresentar ao secretário do partido, que lhe exigia que relatasse o que o padre tinha dito no sermão da missa de domingo. A resposta do meu pai era sempre a mesma, que a igreja estava aberta e que ninguém o impediria de ir até lá ouvir pessoalmente. Não conseguiriam vergá-lo nem a ele nem a nós, que frequentávamos a igreja meio vazia de Opatia para assistir à missa. Em termos econômicos, o regime comunista foi empurrando sistematicamente a Herzegovina para segundo plano, pelo que no início dos anos 60 os croatas se viram obrigados a procurar emprego na Alemanha, na Áustria, na Suécia, na Austrália e na América. Certo dia, quando frequentava o primeiro ano de universidade em Zagreb, vi uma longa fila em frente do consulado alemão. Havia ali homens que esperavam por uma autorização de trabalhos há 3 dias. Muitos deles eram de Medjugorje. Iam como operários para a Alemanha, onde viviam em condições precárias. O governo encorajava e estimulava esse êxodo na esperança de se livrar, deste modo, deste novo povo orgulhoso e invencível. Por seu turno, os habitantes de Medjugorje não tencionavam ficar para sempre no estrangeiro. Deixaram para trás as esposas e os filhos, mas estavam certos de que em breve voltariam. Nos momentos mais difíceis de tentação, as mulheres consagravam-nos a Jesus e a Maria. Subiam muitas vezes ao Monte Križevac, descalças e com o texto nas mãos. Discretamente e em silêncio subiam a montanha com a estrada e na estrada com a estranha convicção de que Cristo os livraria de todo o mal e que os salvaria a eles e às suas famílias pela força da cruz. Rezavam novenas e jejuavam a sexta-feira em honra de Jesus e, por vezes,
à terça-feira para invocar o auxílio do Santo Antônio. As mulheres e os anciãos buscavam a proteção dos monges, eles próprios oprimidos, e confiavam-lhes todos os seus sofrimentos e dificuldades, longe dos seus maridos ou filhos. A velha Maricuissa, uma pastora, falava de Nossa Senhora, dizendo que ela iria aparecer no Vale dos Espinheiros e que haveria de chegar o dia em que Medjugorje receberia a visita de um exército branco. Todos se riam das suas histórias e nunca levaram a sério, nem velhos nem novos, mas especialmente os novos. Desde tempos ancestrais, o cumprimento habitual em Medjugorje era Louvado sejam Jesus e Maria. No início dos anos 60, os jovens, influenciados pelas músicas italianas, costumavam usar o termo ciao, coisa que desagradava aos mais velhos. Filip Pavlovich de Biakovich costumava dizer aos jovens: ai de vós, tenham cuidado, irão se sentir envergonhados perante Nossa Senhora no dia em que ela chegar. O meu tio Yanko, um pintor, escreveu o seguinte na parede do seu jardim em grandes letras numa língua asiática: Juju Pronam. Diju Pronam. Louvado seja Jesus. Ele costumava dizer aos seus filhos: que quer isso dizer? Ciao. Até no Extremo Oriente os cristãos se saúdam uns aos outros dizendo: louvado seja Jesus. E vocês esqueceram-se? A frase estava escrita numa língua estranha para que os comunistas não conseguissem decifrá-la. Yanko contava frequentemente piadas sobre os ateus, tanto verdadeiras quanto inventadas. Mas ninguém lhe dava muito crédito, porque tinham a saúde debilitada e julgavam que ele era inofensivo. Não se aperceberam da sua imensa perspicácia. Este homem pouco convencional, educado em várias grandes cidades depois da guerra, tinha noção dos muitos perigos que ameaçam as gerações mais novas. Por isso, regressou a Medjugorje assim que casou, porque sentia que apenas aí poderia criar os seus filhos dentro do verdadeiro espírito cristão. E conseguiu fazê-lo a todos os seus 5 filhos. Terminamos aqui este vídeo. Até o próximo, sob o título de A Nova Igreja. Até lá!